Eu normalmente gosto de começar os vídeos sobre anime e mangá com algum pedaço interessante da obra pra já dar uma instigada em quem tá assistindo. Mas com esse aqui é diferente. Eu quero começar o vídeo te perguntando: você já viu Gakugurashi ou já ouviu falar? E se você nunca viu, você sabe do que se trata? Se não, eu quero te pedir encarecidamente que não assista esse vídeo. Não pelo menos sem ter visto o primeiro episódio. Porque eu te digo, eu assisti sem saber o que eu sei e é doideira. Gakugurashi é um anime que te engana. É um slice of life moe escolar como vários outros que a gente bem conhece. Um grupo de garotas e a sua professora vivendo as suas vidinhas normais na escola, mas com alguma coisa meio deslocada. Algo que tá nas reações da personagem da Miki ao jeito da Yuki, no fato da Yuki dormir na escola, no cachorro que vai junto com ela. Essas coisas são logo de cara estranhadas, mas a gente só aceita, não parece nada demais. É só uma garotinha excêntrica em um ambiente excêntrico. Até que... Eu lembro até hoje do choque de assistir isso pela primeira vez, da confusão, da agitação que me causou e, acima de tudo, da curiosidade, de que rumo isso tomaria daí em diante. Gakugurashi não é um slice of life moe escolar comum, é um slice of life moe escolar que se passa no meio de um apocalipse zumbi. E você vai descobrir assistindo esse anime ou lendo esse mangá tão curioso que essa ideia foi genial. A estranheza que o primeiro episódio carrega é logo explicada através da grande revelação no final dele, e a partir dela vem a curiosidade que eu falei, tanto de qual rumo a obra vai tomar, quanto de como ela pretende abordar isso. A partir da revelação nós temos dois aspectos essenciais dentro da obra. O anime moe slice of life com garotas colegiais, e 2, zumbis. Dois pontos muito contrastantes um do outro, e vocês vão ver que Gakugurashi sabia muito bem trabalhar com esse contraste, através da Yuki. É ela que sustenta essa divisão dentro da obra inteira. A Yuki é a protagonista e logo nos primeiros episódios a gente entende que o motivo pra ela não estar ciente de tudo que tá rolando é porque ela uma vez estava, mas a cabeça dela numa espécie de autodefesa buscou livrar ela dessa realidade, maquiando tudo que ela vê como se tivesse tudo bem. E a forma como a obra aborda esse contraste através dos momentos de troca entre o que ela vê e o que realmente está acontecendo, consegue tornar o clima dela mais leve e ao mesmo tempo mais pesado. Porque ao mesmo tempo em que essa ingenuidade e descontração dela sirvam para deixar menos angustiante o dia a dia nesse mundo distópico, é também preocupante. É tenso como as outras têm que estar sempre tomando cuidado com ela, com a forma que ela age, com a forma que elas agem em relação a ela, com os desejos bobos dela que acabam levando a situações perigosas e a inocência dela que faz ela agir de maneira nada cuidadosa em momentos que demandam um cuidado a mais. Ela tá sempre falando alto, indo de um lado pro outro, se arriscando, fazendo com que as outras tenham que se desenrolar pra manter ela segura. Outra coisa que é muito tensa é que ao longo de boa parte do anime a Kurumi é a única que luta contra os zumbis de fato. As outras sempre priorizam fugir ou se esconder nas situações de perigo, além de que é ela quem faz as patrulhas. É tenso porque isso torna ela uma personagem extremamente importante, mas também, e por esse mesmo motivo, deixa a gente sempre com receio de quando as outras se separam dela quando elas estão fora da zona segura. Por falar nisso, um dos pontos mais positivos do anime é o seu elenco. E assim, nenhuma das bonecas tem lá muita profundidade, mas cada uma delas foi muito bem colocada. A Yuki é a menina fofinha e bobinha que acaba, por meio da sua ingenuidade, servir a importante função de acalmar as outras em momentos mais agitados, e dar a elas uma visão mais otimista do futuro. A Miki, por sua vez, é mais pé no chão. Ela acaba sendo a personagem mais deprimida do grupo, até por conta do passado dela, mas ela cumpre o papel de ser um pouco mais racional do que as demais, mesmo sendo a mais nova. A Kurumi, como eu falei, é a mais habilidosa e ela é a tanque do grupo, o que torna ela uma personagem essencial. Por isso ela é sempre bem animada e empolgada, mas não se deixando levar pela ingenuidade, pelo menos na maior parte das vezes. A Yuri é a mais madura do grupo e é a líder das outras. Ela cumpre o papel de ser a pacificadora, seja essa paz trazida através de acolhimento e aconselhamento, seja através de intimidação. E a Megumi, bem... A Megumi é uma personagem bem interessante, porque a verdade é que ela tá morta bem antes das meninas encontrarem a Miki. E falando no anime, é muito doido como isso passa batido quando você assiste pela primeira vez. Mas uma vez que você pega pra reassistir parece tão óbvio, as meninas ignorando ela surgindo e desaparecendo de repente, a forma como às vezes as outras reagem em estranho aos diálogos da Yuki com ela, tudo tão na nossa cara e a gente nem percebe. No mangá não tem muita sutileza em esconder isso e acabou ficando perceptível pra caralho. E eu ainda vou falar sobre, mas o mangá de Gakugurashi peca em muitas
muitos aspectos. A Megumi tá morta, mas ela segue aparecendo, desde o início na real. E o motivo é que depois da morte dela, a Yuki ficou tão abalada que isso desencadeou o estado que a gente presencia ao longo do anime, que ela age como se estivesse tudo bem, como se a Megumi estivesse lá. Foi por isso que ela entrou nessa. E cara, quando para pra pensar sobre toda essa paranoia dela, dada a situação que elas estão, é muito preocupante. E a pessoa que nos permite descobrir essa verdade é a Miki, logo que ela se junta ao grupo depois de ser resgatada por elas do shopping. A partir daí, a obra assume um tom ainda mais pesado nos seus momentos sérios. As coisas estão mudando e a gente pode sentir o clímax do anime se aproximando. E é aqui que eu vou deixar um aviso final de spoiler. A partir daqui eu vou falar sobre tudo que se desenrola na trama. Então se você quiser assistir ou ler sem tomar mais spoiler, essa é a hora. Uma vez que a Miki já é parte do grupo, entra em cena um mistério em cima de uma chave que a Yuri tem, que pertencia a Megumi. Elas buscam juntas da Yuki pela tranca para aquela chave na sala dos professores, e é quando elas encontram uma gaveta secreta com um manual de emergência para funcionários, falando sobre armas biológicas, infecção, pandemia e sobre como a escola foi feita para isolação completa em casos como esse. E é realmente estranho pra caralho isso, elas mesmas já tinham comentado o quanto que a escola tava bem abastecida para a situação que elas estavam, com plantações, painéis solares, estoque de comida, sabe? Nunca vi uma escola assim, porra. Em meio a isso, uma nova situação surge. A gente chega no clímax do anime quando o Taromaru desaparece, e durante a busca, a Kurumi encontra ele infectado. Mas não só ele. Quando ela se prepara pra atacar, ela não consegue. E a consequência disso... E eu queria abrir um parêntese aqui pra falar sobre como eu gosto de que a esse ponto da história a Yuki já tava bem mais ciente do que tava rolando. Ela não fica presa na ilusão de que tá tudo bem durante a obra inteira. Episódios antes, no momento que elas estão comentando sobre o carro e não mencionam a Megumi, e isso faz ela meio que pirar e ter flashes do que aconteceu com a professora, daí ela sai correndo e depois, quando a Megumi aparece de novo pra ela, é numa representação mais brilhosa, meio em forma de luz. Nesse momento a Yuki já tinha começado a se recobrar do que de fato tava rolando e do que tinha acontecido com a Megumi, mesmo que a mente dela ainda insistisse em lutar contra isso. Por isso que, voltando, quando a Kurumi é mordida, a Yuki nem surta, ela já parte pra pegar o kit de primeiros socorros. E nesse mesmo momento, quando ela torna a falar com a Megumi, não é mais numa representação física dela, mas sim na forma de uma oração. Ela sabe que a Megumi tá morta, ela só tem que aceitar isso de fato agora. E essa aceitação vem ao fim do anime. No fim, elas encontram uma injeção que reverte a infecção da Kurumi e do Taromaru. Infelizmente não consegue sobreviver. Só queria fazer um adendo aqui que eu falei meio no foda-se, mas essa cena é bem triste, na verdade. Parece que eu caguei um pouco pro cachorro pelo jeito que eu falei aqui, mas é uma cena bem emocionante. Fiquei triste. Eu que sou imbecil e gravei essa porra de qualquer jeito, foi mal aí. A escola já não é mais segura e elas precisam seguir com um plano de evacuação. Elas fazem uma formatura improvisada e partem da escola. Mas a história não acaba aí. O mangá de Gakugurashi é bem diferente do anime já desde o início, e isso tanto pra bem quanto pra mal. A primeira diferença que a gente percebe logo de cara é que ele começa sem a Miki. Ela só vem a aparecer mais pra frente quando elas vão até o shopping e encontram ela lá. No anime ela já tava com elas e o rolê do shopping acontece em forma de flashback. No mangá, como eu já mencionei, a revelação da Megumi é muito menos impactante, e o drama da Miki com a Kei também é. Por falar nisso, a lore da Miki daqui é um pouco diferente. No mangá elas chegam a fazer parte de um pequeno grupo de sobreviventes antes de ficar só as duas. Outra coisa que contrasta bastante é que no mangá, quando a Miki surge, a relação dela com as outras é bem mais tensa e turbulenta no início, porque diferente do anime, ela não se conforma tão facilmente com a condição da Yuki. Leva um tempo pra elas se entenderem e tudo ficar bem. No mangá também não tem o Taromaru, ele só é mencionado num flashback rápido que mostra elas encontrando ele, já infectado, e a Megumi ficando de olho nele enquanto ele se transforma. Depois ele volta, mas elas se livram dele. No mangá, é a Miki que encontra o manual de emergência e mostra pras outras. No mangá, a Yuri quase mata a Kurumi quando ela tá infectada. No anime ela chega a ponderar, mas não consegue ter coragem pra fazer isso. E outra coisa que eu reparei é que as personagens são muito menos tranquilas no mangá, mais condizente com a realidade que elas estão, mas ao mesmo tempo meio desconfortável pra quem tá habituado com o jeito delas no anime. Elas são mais, não mais histéricas, mas elas são mais em choque, sabe? Tipo, a Yuri surta ao triplo quando a Kurumi tá infectada. Em comparação ao anime, chega a ser estranho. E ela e a Kurumi em relação a Miki no início é uma relação muito hostil, saca? Mas as coisas só começam a tomar um rumo diferente de fato mais pro finzinho, quando uma carta que as meninas escreveram e mandaram pra longe com balões chega nas mãos de quem parecem ser uns militares. Eles se aproximam da escola em um helicóptero, mas não conseguem pousar e batem.
Essa cena é meio estranha. Isso acaba comprometendo o abrigo das meninas, fazendo com que elas tenham de se isolar no abrigo de fato que o manual implicava, no porão 2 da escola. E é bizarro como a Yuri surta quando o helicóptero explode e mais tarde quando ela tá junto da Yuki. É como se todo aquele aspecto seguro e confiável que ela carregava tivesse desaparecido, é estranho. Enfim, depois de todas se reunirem, elas fazem um apanhado de coisas úteis da escola e dos itens que restaram do helicóptero, fazem a formatura, assim como no anime, e partem. E a partir daqui é tudo novo. Tudo é desconhecido e uma questão fica bem evidente. A minha primeira impressão do rumo da obra logo depois que elas saem da escola foi desanimadora. Logo de cara tem uma mini lore de uma menina que gerenciava um rádio, daí elas vão até ela, descobrem que ela já foi de base, daí elas voltam pra estrada e do nada a Yuri surta lembrando da irmãzinha dela, e até então nunca tinha sido citada, e do nada a irmãzinha surge viva e elas abrigam a garota, tipo... Daí elas chegam no destino que é uma universidade, mas são recebidas com uma puta hostilidade e elas têm que fugir, são seguidas, mas no meio da perseguição são resgatadas por um outro grupo de universitárias e, cara, eu não curti nem um pouco esse novo grupo. Porque tá certo, as nossas bonecas serem mais descontraídas, a Yuki ser infantilzinha, a Miki ser timidazinha e todas elas no geral têm um comportamento meio tranquilo, mesmo com tudo que tá rolando. A gente foi acostumado a isso pela obra, mas sei lá, uma vez que elas saíram da escola, que o lance da Megumi foi resolvido, que a Yuki enfim ficou ciente do que tá rolando, pra mim não parecia caber mais um cenário tão bobinho, sabe? Eu quero dizer, eu sei que é uma obra que usa do aspecto moe pra contraste, eu mesmo enfatizei isso, mas eu não sei se é coisa minha, eu esperava um tom um pouco mais denso dali em diante, sabe? Então eu admito que eu me decepcionei um pouco quando elas chegaram numa universidade e as minas de lá eram tão bobinhas e excêntricas quanto elas mesmas. Enfim, começa um BO entre os grupos universitários, aquele grupo que tinha sido hostil antes quer colocar as mãos nas nossas bonecas, essa frase ficou um pouco estranha. Em meio a isso tem a questão da Kurumi ainda carregar as marcas que a Megumi deixou nela e precisar esconder isso dos outros. Dentro do grupo hostil, um dia um dos membros parece se transformar e zumbificado, ele é atraído por duas outras do grupo, fazendo ele cair por uma janela. Ao mesmo tempo, a Miki também acaba encontrando uma porta de um laboratório que tem uma mulher desconhecida que tá fazendo teste com um zumbi, e essa mulher fala pra ela coisas sobre como o mundo inteiro deve estar destruído, já que ninguém nunca entrou em contato desde que a infecção começou, e ela basicamente aluga um triplex na cabeça da Miki. Mas calma que tem mais coisa acontecendo junto com isso. O grupo hostil ataca uma das garotas do grupo aliado, que era uma que nunca saía da biblioteca, e eles estão obcecados com o responsável pela morte do colega deles. Enquanto isso, a gente tem um novo momento tenso dentro da obra, quando um dos membros desse grupo hostil se encontra com a Kurumi, e ele toca no braço dela, sente que ele tá gelado e percebe que tem alguma coisa errada com ela. Daí ele persegue ela por um puta caminho longo até que uma coisa meio estranha acontece, que é que pra se livrar da ameaça, a Kurumi faz barulho com a pá pra atrair os zumbis. E dezenas deles são atraídos de fato e todos atacam o cara, mas nenhum deles ataca ela. É como se eles meio que reconhecessem que tem uma certa mutação nela. Em sequência a isso e ao ataque da garota na biblioteca, o grupo hostil segue com um plano de sequestrar todas as garotas do grupo aliado e do nosso grupo principal, em busca do responsável pela morte do carinha lá. E eles conseguem todas menos a Kurumi, mas depois da mina esquisita de roupa de couro, que eu não cheguei a comentar, mas tem essa menina esquisita de roupa de couro, enfim. Perguntar pra ela sobre a morte do cara, e elas responderem que não sabem de nada, elas são liberadas, sem mais nem menos. De novo, mas isso não foi o suficiente pro carinha do grupo, ele ainda buscava por um responsável pela morte do seu colega e, cara, resumindo, rola um caos absurdo, a Kurumi fica vagando no meio dos zumbis até o Yuki encontrar e trazer ela de volta, o carinha do grupo quase mata a Miki, mas ele é confrontado pela mina de roupa de couro, que aparentemente tá grávida, ele sai vazado e acaba sendo morto pela outra mina lunática do grupo, que em sequência é cercada pelos zumbis, e ao que tudo indica vai de berço também. No fim, a mina da roupa de couro era a única gente boa do grupo hostil de universitários, e sabe a Aru, a irmãzinha da Yuri? Ela era um urso de pelúcia, a Yuri só tava projetando a irmã nele. Muito foda. O arco acaba e, cara, eu confesso que eu achei esse pedaço do mangá bem foda-se. Eu não me apeguei nada aos novos personagens, eu li tudo muito rápido e eu também não gostei muito da lore da Aru. É, sei lá, meio banal, meio desinteressante. De qualquer forma, depois de todo esse caos, a gente volta pra situação do nosso grupinho querido com as minas universitárias que não são desgraçadas e a mina da roupa de couro que não tá mais com roupa de couro e agora eu vou chamar pelo nome. Ela se chama Shinou. E a nova pauta é que parece que a infecção não tá mais dependendo só de ataque de zumbi, mas que ela sofreu uma mutação e se tornou uma infecção aérea. A menina que ficava no laboratório, a Osoi, sai de lá e também se junta ao grupo, e ela instantaneamente percebe que a Kurumi tá infectada, e sugere que um soro possa ser feito com a ajuda dela. Ixi, onde que eu já ouvi essa história?
Dessa forma, o grupo parte para a chamada Corporação Randall, na esperança de levar essa ideia para frente. Chegando lá, elas se deparam com algumas pesquisas e tecnologias num local abandonado, e logo a Osoi começa seus estudos e experimentos. Nesse ponto da obra entra em cena um novo elemento que é bem random, e mais do que isso, é um artifício de enredo muito idiota, que é o robô Bowman. Esse robô é uma tecnologia que elas encontram no laboratório e a principal função dele é afirmar a porcentagem de verdade e mentira de algo que alguém tá falando. Fora esse robô paia, tem uma outra questão rolando. Como a gente já tá percebendo, desde que a Kurumi foi infectada pela Megumi, o remédio que foi aplicado nela tá perdendo efeito. Era uma cura em desenvolvimento e não erradicou a infecção por inteiro. E a gente vê isso na lenta piora da situação dela. As pernas dela já não estão mais fortes e tudo parece tender a piorar. Em meio a isso, um contato é feito com elas, de uma agência de proteção da Randall. E é aí que o rolê do Bowman entra de novo como um problema, porque elas entram em contato com a agência que promete salvar elas, mas daí o robô revela que é mentira. Elas entram em contato de novo com outra estratégia, a resposta da agência é diferente, mas o robô identifica que eles estão planejando destruir o lugar que elas estão, e no fim elas têm que cair fora, mas tipo, é tudo tão fácil, sabe? O robô já viu que tinha coisa errada e passou pra elas não têm nem tempo de ficar em dúvida do que fazer, elas até tiram um tempinho pra discutir sobre, mas a resposta tá na cara delas. O Bowman tá interpretando tudo e falando as porcentagens de tudo, sabe? É muito fácil, ele tá cuspindo a resposta pra elas. O único porém nisso rola quando mais pra frente a gente descobre que parte das coisas que ele passava, na verdade era a Osoi por trás, mas essa altura não foi um twist lá muito impressionante não. E não anula toda a questão do robô, o sistema de verdade e mentira ainda era legítimo, então whatever. Próximos da reta final a gente descobre que a Osoi também tá infectada, mas na corrida pra escapar da agência de proteção da Randall ela não consegue tempo pra combater a sua própria infecção e acaba morrendo. Em paralelo a isso, as meninas correm em busca de um lugar seguro pra ficar, juntas da Kurumi e o mais escondidas possível dos membros da Randall, que estão na cola delas. Elas têm acesso ao celular da Osoi e descobrem dentro do registro de pesquisa delas que o remédio que tinham aplicado na Kurumi era só um antibiótico normal, mas então como que ele evitou a contaminação dela? E a resposta é que o ingrediente que carrega a prevenção da contaminação é a água da escola delas, porque ela passou por um tipo especial de filtragem. Elas então voltam pra escola, já que elas não têm mais pra onde fugir, a Kurumi tá piorando cada vez mais, e cá estamos no velho cenário de antes, as 4 na escola onde tudo começou. Lá, enquanto a Yuki e a Yuri ficam juntas da Kurumi, a Miki parte em busca de um pouco de água pra garota infectada, mas no meio do caminho, ela se reencontra com a Kei, e nesse momento... Ainda viva, ela se encontra com os soldados da Randall, e em meio a um caos onde todos se sacrificam para derrotar uma horda de zumbis, descobre por um deles, pouco antes dele morrer, sobre um míssil nuclear que vai ser lançado na região que elas estão em 2 dias. Ela consegue voltar até as outras com a água e com a notícia, e após ela e a Kurumi tomarem, a Yuri parte em busca de um meio de contatar a Randall para evitar o ataque. A Miki se recupera depois de tomar a água e a Yuki aproveita para partir para ajudar a Yuri. Ela sobe até o terraço e encontra um rádio. Com esse rádio ela consegue entrar em contato com a Randall e com as suas últimas esperanças, ela convence os agentes a cancelarem o plano. O míssil é abortado e tudo acaba bem. Daí rola um time skip de 3 anos, a gente vê que as 4 seguem vivas e que a cura real para a infecção está sendo trabalhada de maneira efetiva. E é assim que Gakogurashi termina. Eu acho que ficou perceptível pela minha narração do que vem depois do anime, mas eu não gostei do rumo que a obra tomou, ao menos de boa parte dele. Mas eu reconheço 2 motivos pra isso. O primeiro é que o mangá de Gakogurashi não é bom. O autor da obra teve uma excelente ideia de lore e construção de mundo, mas a execução é ruim. A verdade é que o cara não é muito bom storyteller não, o que torna toda a construção e composição do mangá bem xoxa. Gakogurashi só brilha no anime e é porque alguém com mãos muito boas pegou a obra pra adaptar, porque se fosse uma obra que adaptasse fielmente o mangá, não seria nada demais. O segundo motivo é que o que vem depois do arco da escola é ruim. O grupo da universidade, a lore da Aru, do Bowman, a revelação da cura tá na água da escola, cara, só piora, sabe? E eu ia fazer uma divisão do vídeo pra falar dos defeitos da obra, mas eu acho que já convém jogar tudo nesse pedaço mesmo, porque o único grande defeito do anime é talvez que o fator Moe, que causa o contraste tão interessante, muitas vezes se excede. Se eu pudesse mudar algo no anime, eu faria ele um pouco menos infantil, porque as personagens parecem todas muito crianças, e eu acho que faria muito bem ao tom do anime elas terem mais maturidade, até no sentido visual mesmo, sabe? Também acho que seria bacana, logo após a revelação do primeiro episódio, que a obra mudasse um pouco a paleta de cores, ficasse um pouco mais cinzenta, ou mais sépia, ou mais azulada talvez. Fora isso, tem o episódio da piscina que... sem comentários. Além do enfoque que tem no corpo das personagens, quando elas nem parecem ter as idades que supostamente têm, tanto no anime quanto principalmente no mangá. No mais, o grande defeito da obra, o maior de todos, é o material original.
e voltando o rumo que a obra toma depois que elas partem da escola. Eu fiquei bastante decepcionado com tudo que veio depois disso e eu certamente não gostei da resolução. No fim, Gakugurashi tem uma proposta genial e recebeu uma adaptação igualmente genial, mas o mangá é apenas questionável e o final é no máximo medíocre, uma verdadeira pena. Mas então foi isso, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, deixa um comentário, o que você achou do vídeo, da obra, concorda, discorda de algo que eu falei, vamos conversar sobre. Me segue no Insta para atualizações dos próximos vídeos e para umas fotos aí, e é isso. Até o próximo, falou!